Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Cristo aí nessa noite? Amém. É gostoso quando nós estamos na presença do Pai, estamos na casa do Pai e damos liberdade. O difícil é quando nós entramos no palácio do rei e não fazemos menção do rei, amém? Hoje é culto de missão, né? Certo? E como culto de missões, estou aqui, ó. Faço, primeiramente, pastor Francisco Eduardo não pôde estar aqui, pastor Henrique, mas trago a ele, né? Ele mandou um abraço a toda a igreja, Ministério Missão Boas Novas. Estou aqui com alguns irmãos. Ali está minha filha, o genro e os demais filhos, né? E o missionário Antônio de Moçambique, que também é meu filho. Olha, me tornei mãe de nações. Amém? Tomei posse da palavra. Como é culto de missões, quem quer ouvir aí um testemunho, quem quer ouvir uma saudação de um moçambicano? Amém? Quero chamar aqui o missionário Antônio para ele falar um pouquinho de Moçambique. Amém? Pai do Senhor a todos. Consegue me ouvir? Graças a Deus, isso é bom. Então, amados, eu sou Antônio Afonso Jombe, eu sou de Moçambique e estou aqui no Brasil, tenho 2 anos, né? E tenho sido muito abençoado, graças a Deus, uma nação que desde muito eu quis conhecer. Então, Deus abriu essa porta e estou aqui. É com muita alegria que eu estou aqui, amados. E é a segunda vez que eu estou aqui também. E eu confesso que o louvor, sinceramente, meus parabéns, Deus abençoe grandemente. Mas, para não ficar somente nas minhas palavras, a minha vontade, na verdade, seria dançar, mas estou meio cansado, né? Não dá. Não dá. Seria bom dançar, mas não dá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Estamos aqui falando de missões, culto de missões. Eu tenho dito que eu me alegro quando as pessoas celebram este culto, porque é por intermédio desses cultos que homens e mulheres são levantados para cumprir com o ID e fazer a obra de Deus. Então nós entendemos que o Senhor, por meio desses cultos, Ele levanta os seus escolhidos para a sua obra. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amados irmãos, em curto tempo quero dizer que este povo, reunido assim como nós estamos aqui reunidos, eles em meio a ameaças e muita coisa que os líderes faziam para impedir com que a palavra do Senhor não fosse pregada, mas eles viram a ameaça como algo que poderia os fortalecer para continuar. Eles não tinham medo, mas eles queriam algo precioso para pregar a palavra de Deus. Sabemos nós que, por vezes, nós buscamos um bom linguajar na palavra. Nós buscamos uma boa filosofia, buscamos uma boa oratória, mas nada mais é importante do que a ousadia na pregação para alcançar vidas, para alcançar almas para o reino de Deus. E esses homens, eles disseram: Senhor, nos dá ousadia, porque medo nós não temos. Vergonha também não temos. Podemos não ter recursos, mas nos dá ousadia para anunciarmos a sua palavra. E estamos aqui reunidos hoje. Peça ousadia para que o Senhor nos use para ministrar essa palavra com poder, porque o Evangelho é poder de Deus.
Então, sem a ousadia do Senhor, podemos ser como um sino que simplesmente toca, mas não faz nenhum efeito. E Deus quer nos usar para esse grande propósito. Eu agradeço pela oportunidade, que Deus abençoe. Não sou pregador. Aqui a minha mãe veio pregar, então eu não vou tomar esse espaço. E obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas orações. Para quem não me conhece aqui, eu prefiro me apresentar como a Leiliane, a irmã Leiliane, amém? Deixa o título de lado, amém? A irmã Leiliane, esposa do pastor Francisco Eduardo. Dirigimos o Ministério Missão Boas Novas. Ali nós temos um trabalho social. Esse trabalho social é uma casa... Tem pessoas que chamam de clínicas, tem outras que chamam de casa de recuperação. Eu digo que é um lugar de cura. É um lugar onde Deus opera, onde Deus transforma, onde aqueles que estão verdadeiramente dispostos a ter um encontro real com o Senhor, eles verdadeiramente recebem a transformação. E quando nós estávamos vindo, eu estava a falar para eles, dizendo, meninos, aqueles que verdadeiramente deixam ser curado, o pastor Davi, né? Eu convidei o pastor Davi, a pastora Roberta, creio, né, que vocês estão a par. A segunda-feira, a cada 15 dias, eles vão lá, de vez em quando, levam uma ministração, uma palavra. Eles fazem uma dinâmica, né? O pastor Davi foi lá, acho que umas 2, 3 vezes, né, pastor Davi? Acho que até mais, como eles moram mais próximo, né? Foram lá levar uma ministração, porque eu falei assim para o meu esposo, eu vou chamá-los, porque o pastor Henrique e a pastora Miriam, o Ministério Rocha Firme é um ministério, embora muitas pessoas podem olhar e dizer assim, é pequeno aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, faz menção grande no clamor e na adoração na presença do Pai. E esse ministério, ele não só apenas tem levado pessoas lá quando precisam, alguns irmãos aqui, tem familiares lá conosco ali, eu estou vendo que tem o cunhado do irmão Edmilson, né? Voltou novamente, foi sozinho dessa vez, eu espero que ele fique, né? A irmã Mari está por aí. E nós temos aqui o Bruno. Eu disse para ele que eu ia dar oportunidade hoje para ele, mas eu ia dar 5 minutos do meu tempo, mas eu não vou dar porque eu cheguei atrasada por causa dele. Ficamos meia hora, vocês sabiam? Meia hora esperando ele dentro do carro. Eu disse, em 5 minutos, se tu não vires, tu vais ficar. E ele veio. Eu não coloquei meu terno. Eu disse, vai sem terno. Mas vai. Passando... né, gel, baixando os fios, disse, deixa os fios de lado. Mas, enfim, aqui está o Bruno, vocês conhecem, filho da nossa irmã Fátima, né, que ali é Fátima, né, falei certo? Aqui é a nossa levita, adoradora, as irmãs. Então, é um lugar que eu costumo dizer assim, eu não prego placa de igreja, placa de ministério. Eu prego Jesus Cristo. Eu nem gosto, geralmente, quando eu vou falar em algum lugar, quando eu vou ministrar em algum lugar, eu conheci o pastor Henrique, já faz alguns anos, né, pastor Henrique? Eu e o pastor Alvim, eu conheci vocês, eu pregando na igreja do pastor Alvim, de São Bernardo, lá na casa, a gente fez essa mesa. E nós estávamos ali, acho que eu fui contar um testemunho, alguma coisa assim, o pastor Almir me chamou para falar algo. E quando terminou, o pastor Henrique me chamou e disse assim, a senhora ministra em outros lugares? Quando o Senhor me permite, eu vou. Ele disse, então tá. E a partir daquele momento fizemos uma amizade. E aqui estamos, porque somos uma família. Nosso elo ele tem que começar aqui para continuar lá. Aqueles que fazem separações aqui não vão entrar lá, porque a unidade tem que começar aqui. Aqui nós temos que aprender a ser família, viver todas as indiferenças para poder chegar lá, porque com diferenças aqui não vai poder consertar lá, não tem.
Esses dias eu estava falando para o Antônio, eu disse, filho, quando eu olho para uma nação, quando eu olho para um povo, quando eu olho para uma família, eu não consigo separar da minha família. Porque se eu sou conhecedora dessa palavra, eu não consigo olhar para você. Não importa a minha raça, não importa a minha nacionalidade, não me importa a minha cor, a minha posição social, se eu sou mais pobre, se eu sou mais rica, se eu sou mais baixa ou mais alta. Ei, não importa. O que importa é que quando eu olho para dentro dessa palavra, existe um Deus, um Pai, um Criador, e Ele criou apenas um homem e uma mulher, e a partir daí, Ele começou uma nação, um povo e toda a terra. Ele expandiu. Então, você consegue separar isso? Eu não consigo. Eu não consigo ler essa palavra e olhar para o pastor Henrique e dizer assim, tu não faz parte da minha família, tu não tem o meu sangue. Eu não consigo olhar para a pastora Miriam e dizer assim, tu não és minha irmã. Porque tu não tens o meu sangue, tu não nasceste da mesma placenta, do mesmo ventre, do mesmo útero que eu. Mas ela foi formada e criada pelo mesmo Deus. Se ela chama o mesmo pai que eu chamo de pai, peraí. O que nos distingue? O que nos separa? Não existe. Então vamos cuidar um dos outros? Vamos olhar para nossa família que está jogada na sarjeta e cuidar deles? Vamos olhar para a nossa família que está perdida e cuidar deles? Vamos olhar para a nossa família. Eu estava ali quando a pastora Miriam estava aqui de joelho, eu não sei o porquê. Quando ela pediu para que orasse, eu comecei a orar, veio um sentimento que fazia tempo que não vinha em meu coração. De interceder por um povo que muitas pessoas discriminam. Prostitutas. O Senhor levou a minha mente. Aí você pode perguntar para mim assim, irmã Leiliane, você já foi prostituta? Não. Para a glória de Deus. Não. Mas sabe por que Deus levanta, às vezes, pessoas com o coração para interceder por determinado tipo de pessoas? Porque, infelizmente, existem corações que ainda não se converteram. E tem preconceito. O Senhor não ama um coração preconceituoso. Tem pessoas que têm preconceito com raças, não é só com raças de cores, não. Sabia, queridos? Então vamos olhar para uma nação necessitada. Antes de entrar na palavra, eu gostaria de falar mais outra coisa, porque quando eu entrar na palavra, eu não quero sair da palavra. Eu estava conversando com o missionário Antônio, e hoje o nosso culto é pela manhã, e eu estava ministrando lá, de repente, não preguei, mas de repente comecei uma oração, e eu disse... Porque ontem eu estava ministrando na vida de uma pessoa, e eu falei assim para ela... O que é mais fácil? É você lutar contra um inimigo que tu vês ou um inimigo que tu não vês. Um inimigo invisível para ti. E ela ficou silêncio no telefone e disse assim, eu vou ser mais clara contigo. Um exemplo, lá na África, que inclusive essa irmã é africana também. Só que o Antônio é de Moçambique e ela é de Angola. E eu disse assim para ela, na África, é normal você ver um feiticeiro voando, sobremergindo, fora do chão. Não é assim, Antônio? Eu também já vi isso aqui no Brasil, tá? Na África é normal você ver uma pessoa se transformar num cabrito, em um boi, em um porco, criar rabo, criar chifre. Você vê isso aqui no Brasil? Virar animal, virar um crocodilo. É normal você ver os animais serem enfeitiçados, atravessar
como se chama, cruzar o mar, de uma província para outra. Pegar um homem, levar como escravo de um lugar para o outro e a família ter, não é, Antônio? Não é assim que fazem? Levar de um lugar para o outro e a família achar que morreu, está desaparecida, e de repente vai encontrar como um escravo em outra província. Em outro continente. Ai, mas aqui no Brasil, graças a Deus, é diferente. Graças a Deus, uma vírgula. Você sabia que a nossa situação aqui é pior do que lá? Como assim, pastora? Assim como no Brasil, eu digo isso para você porque o Senhor me permitiu, me deu essa graça, pela sua infinita misericórdia, Ele me capacitou com o ministério de cura e libertação, com batalha espiritual, me fez a conhecer o mundo espiritual, me preparou para coisas que não são simples, não são fáceis, não são todos que querem, até porque não é tão fácil. São muitas guerras a se enfrentar. Como seminarista, congressista de batalhas espirituais. Satanás no nosso país, ele age com sutileza, filosofia, ele maqueia as coisas, faz tudo parecer muito bonito. Você põe à mesa, senta com a família, come, está degustando o prato preparado pelo adversário, sem saber que, como ovelha, como diz a palavra, caminhando para o matadouro. A cada canto que tu passas, tem um monumento, tem um império das trevas. E muitos acham a coisa mais normal do mundo. É natural. É normal. Se acostumou com isso. Vocês já assistiram algum vídeo que mulheres, ou até mesmo homens, pessoas, têm o rosto todo cortado, cheio de cicatrizes, pessoas totalmente transformadas, tudo caído, tudo feio, e de repente faz uma maquiagem, tudo levanta, tudo fica lindo, e quando tira, tudo cai? É assim que Satanás faz. Está tudo bonito. Quando Jesus vir, tudo vai cair. Maqueia as coisas. Sabe o que significa Mamon? Beuzebu? Deus das moscas. Era um deus adorado por quem? Qual era o povo que adorava esses deuses? Os moabitas. E o que significa o Deus das moscas? O Deus da ambição? Mamon é o Deus que tem regido essa nação, como tantas outras. Mas no Brasil, você observa, as pessoas, eu estou falando da nossa nação, mas tem em vários outros lugares. Tem pessoas aqui no nosso país que abandonam o seu país, que a ganância é tão grande que aqui não é o suficiente para ganhar dinheiro, que quer ir para outros lugares para ganhar dinheiro. Ainda diz, estou indo pela direção de Deus. Sai da sua casa, da sua terra, do seu país para limpar banheiro, para limpar casa, para limpar chão, dormir naqueles negócios lá, como é que dá o nome? Trailer, na terra dos outros. Eu disse, se eu posso fazer isso na minha terra, então não vou fazer na terra dos outros. Não é não? Vocês observam? Então nós temos uma missão. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga assim, eu tenho uma missão. Eu tenho uma responsabilidade. Desmascarar Satanás. Arrancar essa mentira. E pregar o evangelho. Que é o único que liberta. Que é o único que transforma. E com esse poder, e com essa autoridade, com esse nome, chamado Jesus, eu tudo posso. Porque é Ele que me fortalece. Você entende? Nós temos que entender isso. Nós temos que saber disso. E as trevas precisam saber que nós não somos leigos. Que nós não somos tolos.
Quando for orar, diga a Deus, me dá discernimento. Tira as escamas dos meus olhos. Tira a surdez. Coloca um filtro para que eu possa ouvir somente a tua voz. Tem gente que diz assim, isso não é preciso. É preciso sim. Peça para ser blindado pelo Espírito Santo. Porque Ele está ao teu derredor, mas ao teu redor, ao teu lado, contigo estão os amigos de Deus. Aquele que, quando está lá no livro de Hebreus, quando o Senhor diz assim, dá ordem aos seus anjos. Você entende? Abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, do verso 1 em diante. Amados, foi muito difícil estar aqui. Já teve várias outras vezes para eu estar aqui. E de última hora tive que cancelar compromisso. O inimigo, por muitas vezes, inclusive esses últimos dias, era uma semana atrás da outra. Hoje, depois de acho que 2 ou 3 semanas, é o primeiro domingo que eu consigo cultuar a Deus sem óculos escuros, sem estar dopada com medicamento, sem poder, sem estar com alguém segurando os meus braços, ou sem estar palpando nas paredes com os olhos fechados. Até eu levantar, colocar as mãos e dizer assim sobre a minha cabeça, e depois levantar as mãos e dizer, olha aqui, Satanás, bate retirada com a tua mentira, com o teu lixo, com a tua façanha, porque o poder e a autoridade que está sobre mim, dada, investida, lá na cruz, é maior do que tua mentira. Você entende? Então vamos ler. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe, dar-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondendo e disse-lhe, se tu conhecera o dom de Deus, e quem é o que te diz, dar-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu este poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Deixa a sua Bíblia aberta, amém? Deus, fecha os seus olhos. Deus, eu sei que já foi orado, apresentado, mas aqui está a tua palavra e a tua igreja. Eu quero pedir, Espírito Santo, toma total primazia. Que não seja eu, Senhor, mas seja a tua palavra agora, e que tu venhas agir em nossos corações e falar aquilo que nós necessitamos. Dar-nos entendimento, compreender, Senhor, a entender tudo, Pai. Revela-nos, Senhor, a palavra oculta, que tu revela apenas a quem tu queres. E a quem está disponível, Senhor, e que esteja disponível nessa noite a tua igreja, tirando, Senhor, todo impedimento. Eu dou uma ordenância na autoridade do teu nome, Jesus, que bata retirada toda a presença que não sejas tua, Deus. Em nome de Jesus, assim eu declaro. Amém? Nós vamos continuar lendo a passagem. Eu parei ali porque
para depois eu não ter que ficar repetindo e voltando do começo. Observe uma coisa. Os fariseus, eles recebem uma notícia, certo? Que Jesus está preparando mais discípulos e batizando mais do que João Batista. Certo? Jesus batizava? Jesus não batizava. Quem batizava eram os seus? Quem batizava eram os seus? Tem discípulos de Jesus aqui nessa noite? Então, quando chega essa notícia, eles se preocupam. Porque parte um e se levanta outro, que começa a fazer algo ainda maior. Aí Jesus, ele pega os seus discípulos, ele diz, vamos. Eles começam a seguir. E Jesus sabia exatamente por que ele tinha que ir pelaquele caminho. Ele sabia que naquele lugar ele havia de encontrar alguém que estava com um coração contrito, um coração quebrantado, alguém que estava cheio de amargura, alguém que estava desesperançoso, alguém que estava com espírito de acusação. Sabe por que o espírito de acusação? Porque ele usa quem está fraco para acusar e depois ele vem e toma a mente daquele que foi acusado. Para dizer, você está vendo? Te acusaram, mas é isso mesmo. Você está vendo? É porque você é isso mesmo. Você tem que se tornar essa pessoa mesmo. Disseram que você não vale nada. Disseram que você não é um pregador. Disseram que você não sabe cantar. Disseram que você não é crente. Disseram que você não é forte o suficiente. Então, para que você vai ficar indo na igreja? Então, para que você vai se tornar um missionário? Disseram que você vai se tornar um missionário? Você não vai se tornar um missionário coisa nenhuma. O espírito de acusação, ele vem assim. Ele age com mentira. Ele começa a soprar na mente. Ele começa a colocar e te encher e te encher. Quando você pensa que não, você não consegue mais se levantar. E aquela mulher, ela vai, e Jesus, ele chega. Jesus, será que com poder, a autoridade que estava sobre ele, ele não podia continuar e adentrar em Samaria? E entrar naquela cidade? E ir junto com os discípulos, é claro que ele podia. Mas ele fala assim para os discípulos, vai, compra comida para nós e eu vou ficar aqui à beira desse poço. Eu vou esperar aqui. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus, ele marcou o encontro com você aqui nessa noite. Porque ele quer te dizer o que ele quer fazer com a tua vida. Ele quer te passar uma mensagem que você vai distribuir essa mensagem assim como ele passou a esta mulher. E então, de repente, chega essa mulher. Observa que quando ela chega, ele diz assim, imagina, Jesus era um homem discreto. Ele, até porque a Bíblia diz, no livro de Isaías, antes mesmo de ele nascer, de ele vir, Isaías 53, diz que ele não tinha beleza alguma. Ele nada tinha para que o desejássemos. Beleza alguma. Mas ainda assim, ele sofreu com dor experimental, mas era homem da qual os homens não podiam olhar na sua face. Mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele levou sobre si toda a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por ele nós fomos libertos e temos liberdade para fazer aquilo que ele nos chamou a fazer. E então, imagine Jesus, aquele homem discreto. Levanta a cabeça e olha para aquela mulher e diz assim, dai-me de beber. Imagina o coração daquela mulher. Sabe, muitas pessoas se colocam como o bom samaritano. Mas, na verdade, todos nós estamos no lugar daquele ferido na beira da estrada. Todos nós um dia fomos encontrados, ferido e machucado, assim como aquela mulher. Bom samaritano só tem um, que era Jesus. Todos nós um dia fomos encontrados como aquele homem à beira do caminho. Ferido, machucado, jogado e desprezado, a qual muitos passavam e apenas olhavam e nada fazia. Mas vem o bom samaritano, pega e restaura.
E aí então Jesus chega, o bom samaritano chega, olha para aquela mulher e diz assim: dá-me de beber, dá-me um pouco dessa água. Como podes tu falar comigo? Sendo eu mulher, samaritana, e tu judeus, porque os judeus não falam pacificamente, não falam com os samaritanos. Ah, se tu soubera, quem te pede de beber, quem te pede água, tu darias, porque a água que ele tem, ele está se referindo ao Pai. A água que ele tem, se tu pedir, ele te dará. Porque ele está falando, naquele momento ele está se revelando que ele, o Pai, ele é uma só pessoa. Se tu souberas, quem te pede de beber, tu daria, porque a água que ele tem. Se tu beber, tu não terás mais sede. Aí, observe aqui uma coisa que ela faz assim, olha. O poço é fundo. Como tu irás tirar? Mas sabe o que é mais incrível? Quando uma pessoa ela está atenta e disposta a receber, ela fica ligadinha no reino espiritual a receber tudo aquilo que Deus tem para dar. Quando ela está cansada, quando ela está disposta à mudança, tudo aquilo que Deus te usar para falar, quando Deus te disser assim, vai, eu te dou uma missão, uma responsabilidade, que você for pregar a mensagem, quando Deus estiver te usando, a pessoa que tiver para receber, ela vai receber. Porque Deus vai tocar no coração dela e ela vai receber. Sabe por quê? Ela diz assim, olha, o poço é fundo, não tem como tirar. Ela faz essa pergunta, como tu pode tirar? O poço é fundo. Mas aí ela volta, ela guardou a palavra, ela continua conversando com Jesus, mas ela guarda a palavra, ela diz assim, mas espera aí, me dá dessa água. Essa água que ele tem, essa água que tu tens, para que eu beba. E eu não volte mais aqui pegar água. Ele falou isso lá mais na frente. Continua conversando com ela. Me dá dessa água, para que eu beba e eu não venha mais aqui pegar. Eu não venha mais aqui ser humilhada, porque eu tenho que vir nesse horário. Sabe qual é a volta, pela volta da 6h? É o horário por volta da 12h. Era o horário que ninguém ia. Esse horário, para aquela região, é escaldante, é quase 48 a quase 50 graus. Ninguém quer ir. Durante o dia é quente, durante a noite é frio. Então ela diz, dá-me de beber. Aí observa, és tu maior do que Jacó? O nosso pai? Que nos deu o poço, bebendo ele, o próprio, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondendo disse, qualquer que beber esta água, tornará a ter. Mas aquele que beber da água que eu lhe, nunca mais terá. Porque a água que eu lhe der, eterna. Vocês não acham que eterno é muito tempo? Que tal bebermos dessa água e deixar com que ela venha ser eterna dentro de nós? Eu nunca esqueço, meu pai era um homem muito simples. Ele não fez nenhuma faculdade. Ele dizia, eu quero que os meus filhos façam aquilo que eu não fiz. 5h da manhã, meu Deus. Acorda todo mundo, aquele sotaque dele. Acorda, 5h. Vamos, tem que alimentar as ovelhas antes de ir para a escola. Ou vocês querem ser pastor de ovelha que nem eu? Ficar cortando lã? Vamos! E levanta os filhos. Eu, ser a caçula, era mais enrolada. Íamos. Mas estávamos lá.
E ele dizia assim: a fonte que se tira e não se põe, esgota. A fonte que se tira e não se põe, esgota. E eu não entendia isso. Aí quando foi um dia, ele disse assim: sabe qual é a fonte que se tira e não se põe? Esgota? A oração. A oração é reserva. Você não pode deixar de orar nenhum dia. Você tem que orar todos os dias. Porque se você precisar no meio do caminho, aquilo que você tem de reserva, você vai usar. E o dia de amanhã, se você necessitar. Então essa fonte, ela tem que jorrar o tempo todo. E a oração é que nos aproxima de Deus. A oração é que nos mantém em intimidade. Querido, deixa eu falar algo para você. Sem sombra de dúvida. Tem pessoas que trabalham dentro da igreja. Eu dei essa comparação esses dias lá na igreja, eu estava falando. Olha, tem pessoas, você trabalha, quem trabalha aqui fora? Quem trabalha em empresas? Você tem intimidade com seu patrão? Você senta à mesa com ele, come do que ele come? Você toma café com ele? Você almoça com ele? Quem trabalha em empresa que você nem conhece o patrão, só conhece o chefe, só conhece o... Ah, ali tem 2, 3, 4. Nunca nem viu o chefe de perto. Sabia que tem pessoas que é assim, trabalham para Jesus, mas nem tem intimidade com Jesus? Nem tem intimidade. Você tem uma missão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: missão. É compromisso. Compromisso requer responsabilidade. Responsabilidade requer dedicação. Dedicação requer total. Diga assim, ó. Obediência. Reverência. Temor. Se eu não tiver temor, se eu não tiver obediência, se eu não tiver dedicação, se eu não tiver responsabilidade, tem pessoas que querem compromisso na obra do Senhor, mas não tem responsabilidade. Chega a hora que quer. Eu tenho um sério problema com o horário. Eu tenho um sério problema, pastor, com o horário. Eu estou aqui, toda hora, termina 8 horas aqui o culto, né? É isso? Eu só tenho 20 minutos e eu vou já ter que parar. Quando está quase dando o horário, eu vou lá para trás e eu falo assim para o pastor, eu fico assim no relógio, sabe por quê? Porque por mim eu fico na presença do Pai o tempo que eu quiser, a noite toda, o dia inteiro. Mas eu não posso ter eu pelos outros. Era 5 horas, eu estava descendo para entrar no carro, o pastor disse: ainda está cedo. Eu disse: está cedo para ti, não para mim que vou para lá. Tu gosta de chegar em cima da hora, eu gosto de chegar no mínimo meia hora antes de preparar o ambiente. Aí me vem o discípulo dele, ó. Eu disse: nessas horas é discípulo dele, não é meu não. Entendeu? Eu te falei dentro do carro que eu tinha usado como exemplo na minha pregação. Entendeu? Tá todo dia de manhã na minha porta: pastora, me dá um cafezinho? Se ele não tomar café comigo todos os dias, ele não sossega. E o pior é que quando ele não vem, eu mando chamar. Tem coisas que até a gente se acostuma. Entendeu? Não é assim, Antônio? Não é assim? E o pior é que quando não é eu, até a filha chama. É ele e um outro chaveirinho que tem lá. Entendeu? Sabe o que é isso? Tem pessoas que Deus chama para perto. Mesmo chamando para perto, eles não querem. Mesmo chamando para perto, eles não vão. Tem uns lá que eu mando chamar. Um dia desse eu mandei chamar um, ele não veio. Mandei chamar 2 vezes, ele não veio. Eu disse: perdeu a bênção. Aí eu pensei, eu disse: Senhor, tudo eu levo para o reino espiritual. Tenho lá, quando eu digo assim: seu Francisco, aí esse daqui tem mania de botar apelido em todo mundo. Aí eu disse assim, quando eu digo assim: seu Francisco, ele vem jogando tudo, se tropicando, ele vai. Eu disse: esse daí não perde bênção não. Tem uns que eu mando chamar e eles pensam que é para trabalhar. E às vezes eu estou com um doce, com um bolo, com uma coisa preparada, perde a bênção. Perde a bênção. Entendeu? Então essa mulher, ela diz assim: dai-me de beber.
Aí Jesus olha para ela e diz assim, olha, vai, chama o teu marido e vem. Ela diz assim, eu não tenho marido. Ele disse, isso tu disseste com verdade? Porque tu já tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Aí ela olha, veja o que é esse profeta. Aí ela diz assim, ela continua olhando para Jesus. Continua um diálogo com ele. Olhe para seu irmão que está ao seu lado e diga assim, conversar com Jesus é a melhor coisa que alguém possa ter. Ele é o único que não vai te apontar, que não vai te julgar, mas vai te ouvir e vai te ajudar. Você entende? Aí o verso 14 diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dar-me dessa água para que eu não venha mais. Aí, o verso 16, ele disse assim, olha, disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido e vem cá. Aí ela disse, eu não tenho mais marido. Vocês estão lendo aí, eu não vou ler, vou pulando aqui, amém? Aí o verso 19, ela disse assim, olha, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Aí o verso 20, ele disse assim, o nosso pai, nossos pais adoravam neste monte. E vós dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crês de que a hora vem e que é esta? Nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Gente, eu estou com bastante dificuldade, como eu falei para vocês, devido à visão. Esse óculos eu vou ter que trocar, amém? Mas vocês estão acompanhando aí, eu estou lendo lento justamente por isso. Verso 22. Vós adorais o que não? Mas, aí o que ele diz? Nós adoramos o que? Sabemos. Porque a salvação vem dos? Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que virá, a tradução de vocês, que virá o Messias, e que é o Cristo, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Aí Jesus diz aqui no 26, ele diz assim, e Jesus disse-lhe, o que ele disse para ela? Eu que falo? Espera aí, você pode repetir? Espera aí. Vocês lembram em outras passagens da Bíblia que Jesus fala isso com alguém? Não. Tem, pastor? Segundo as tuas? Tu dizes. Quando Pilatos, ali quando ele vai entregar, quando eles vão decidir se é Jesus, se é Barrabás, aí quando Pilatos diz assim, tu és o rei dos judeus? Ele diz assim, olha, é tu que o dizes. Tu falas por ti mesmo, em algumas Bíblias diz, né? Tu falas por ti mesmo, segundo as tuas palavras. Os fariseus perguntavam, tu és o Messias? Tu és um profeta? Quem és tu? Ele não respondia nada. E o Messias vinha de onde? Dos judeus. E onde Jesus pregava? No meio dos judeus.
E eles reconheciam? Não. E para quem Jesus se apresenta? Para uma samaritana. Sabe o que representa essa mulher samaritana? Estrangeira. Vocês entenderam? Ela é a única pessoa na Bíblia, em qualquer tradução, que Jesus se revela. Eu sou. Eu que falo contigo. Você entende? Eu já vi pessoas dizer assim, ó. Ah, se eu tivesse nascido naquele tempo que Jesus nasceu, seria hipócrita. Ah, se eu tivesse nascido naquele tempo que Jesus nasceu, teria crucificado Jesus. Ah, se eu tivesse nascido naquele tempo que Jesus veio, teria continuado como os judeus, como aquele povo. Teria gritado no meio da multidão: crucifica-o, crucifica-o. Solta Barrabás e crucifica Jesus. Condena Jesus. Eu já vi pessoas dizer assim: ah, se eu tivesse nascido naquele tempo de Moisés, eu teria aguentado firme até entrar em Canaã. Teria morrido no deserto. Porque não aguenta uma provinha aqui, imagina um deserto. Se o salário atrasa, murmura. Se vem descontado R$10 no salário, murmura. Se chover, não vai para a igreja. Eu falei para o pastor hoje de manhã, eu disse assim, pode esperar, que vai vir meio gato pingado se vir para a igreja. Hoje só vai ter eu, você, os missionários, aqueles que moram aqui, a família, né? Em si, que estão reunidos ali. Os de fora nem esperam, porque quando está frio, não vão, porque a tenda é muito gelada. Quando está quente, não vai, porque a tenda é muito quente. Um dia desse, uma irmã falou assim para mim, ai, pastora, eu não estou mais com vontade de ir para a igreja. Eu disse, fica em casa. Quando Jesus voltar, tu vai continuar ficando em casa. É duro? Não, às vezes tem que ter um choque de realidade. Aí eu terminei, virei para ela e disse assim, ela, credo, pastora. Eu disse, credo? É a realidade, minha filha. Quem fica em casa, quem não adora, quem não busca, esfria. Brasa fora da lareira vira carvão, carvão vira cinza, não presta para nada. É soprada pelo vento. Vocês já viram redemoinho? Folha seca vai para onde o vento leva. Assim é crente que não tem raiz. Assim é crente que não se firma em lugar nenhum. Assim é crente que não se firma na presença do Pai. Assim é crente que não prega a palavra. Assim é crente que não vive a palavra. Assim é crente que não faz missão. O Senhor te salvou, não foi para ficar esquentando o banco. O Senhor te salvou para levar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Foi para expandir esse lugar. Foi para ganhar alma. Foi para pregar a palavra. Eu me recuso, daqui mais um ano, não estou dando esse desafio para os pastores, eu estou dando para a igreja. Daqui mais um ano, vim pregar nesse lugar. Com esse corpo aqui de Cristo, sim, mas no lugar maior. Eu tenho falado para o pastor, chegou o tempo dessa tenda se alargar. Eu não admito ficar só nesse espaço. Se dependesse de mim, já tinha várias igrejas, mas ainda bem que não é todo mundo que tem a mesma... Eu não sei se é ainda bem ou se não é. Porque ele disse que se dependesse de mim, eu já tinha montado igreja em São Paulo e em todo o ABC. Eu disse, mas não é essa a nossa missão? Não é essa a nossa missão, pastor? Pregar a palavra, pregar o evangelho? E de pregar a palavra por toda. Eu já falei para o meu genro. Você se vira. Você cresce na presença do Pai.
Porque vocês... Ou vocês assumem aqui e eu vou para outro lugar, porque eu já disse para o Vitor, o ano que vem eu vou te dar, olha... Sabe quando vocês que gostam de jogar bola aí, que colocam na direção do gol e... vai? Assim tem que ser para todos nós. Pregar a palavra. Missões, missões. Temos que pregar, senão Jesus vai vir e ele vai dizer assim, é só isso? Quantos jovens morreram? Quantos adolescentes estão se perdendo nas drogas? Esses dias eu gritei dentro do meu quarto, eu disse, Deus, eu não aguento mais, eu preciso de sossego, eu não consigo mais dormir, é 1h da manhã, é 2h da manhã, pastora, pastor. Eu disse, Senhor, acho que eu não fiz um bom negócio de voltar para esse lugar. Estava morando fora, resolvi voltar de novo para a igreja, pronto, não durmo mais. Voltei para a base, pastora. É 3h da manhã, é 2h da manhã. É batendo num portão. E a maioria é aqueles que a gente diz, não vai, não vai, não vai, não vai. Aí vai. Aí depois volta quebrado. Aí dá vontade de dizer não, mas eu não posso dizer não. Porque quantas vezes eu já pequei e Jesus disse assim, vem filha, deixa eu te abraçar. Tem crente que quer dizer não, eu não perdoo. Aí Jesus, tá bom, então eu não perdoo. Vamos perdoar. Vamos cuidar. Somos família. Vamos nos colocar de pé.